Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para contemplar esta série tão especial para este canal, que é a série sobre o Narada Bhakti Sutras. Esse canal é sobre Bhakti Yoga segundo a perspectiva de Sri Ramakrishna Paramahansa. E o Bendito Thakur disse que Bhakti é o caminho deste tempo, né? É o caminho desta época, da Kali Yuga, e é Bhakti conforme Narada Muni, Rishi Narada, explicou. E o Narada Bhakti Sutras, então, é esse grande tratado da devoção, 84 sutras que tratam de como compreender o que é Bhakti Yoga, né? Então, estamos aqui hoje, mais uma vez, para contemplar esses ditos, não é? Tão especiais. Hoje, vamos ver os versos 41 a 50, né? Nesta série. Hoje, fundamentalmente, trabalhar a pureza de Bhakti, né? Primeiro dos versos de hoje é o seguinte: porque em Deus e em seus devotos não há senso de diferença entre os dois. Não, melhor dizendo, porque em Deus e seus devotos não há senso de diferença entre os dois objetos do universo, ou seja, Deus e o universo, os devotos e tudo mais. Quando pensamos nisso, né, a primeira ideia que pode vir à mente é a ideia da não dualidade, né? Não é isso que os não dualistas estão dizendo? Eu sou aquilo. Mas não se trata disso. Porque senão esse não seria o caminho de Bhakti, não é? Aqui estamos vendo por uma perspectiva de Bhakti. Como isso pode se conciliar, né? Acontece que esse é um dos elementos fundamentais de Bhakti. Thakur dizia, né? Aquele que tem o colírio do amor, né? Aquele que tem os olhos capacitados, vê desta maneira, pelo olhar devocional, que não existe verdadeira separação. Deus está em tudo, Deus está em todos, todos estão em Deus. Tudo isso é a manifestação dos seus 24 poderes cósmicos da mãe, de Yoga Maya, aqui né? Da mãe divina. Tudo pertence ao Senhor, não é? O Senhor é o agente, nós somos os seus instrumentos. Nesse sentido maravilhoso de Bhakti, realmente não há nada profano, não é? Não há nada feio, não há nada maculado, não é? Se você consegue ver o Senhor em tudo. Só que isso não é intelectual. A questão, Sri Ramakrishna apontava, é que isso não pode ser uma palavra assim, né? Uma afirmação teológica, não. Isso é a visão do Vijnani, aquele que viu Deus pessoalmente, o vê nos outros, né? Que viveu intensamente essa realidade concreta, né? Naren perguntou: você viu Deus, Senhor? Ele disse: sim, mas de modo muito mais real do que vejo você, do que você me vê, não é? Então este pode compreender, né, que Deus está em todos. Então Thakur dizia, né, alimentava o gatinho e dizia: ó, mãe, estou aqui servindo esse leite para você através desse bichinho. Mas isso não era uma bobeira assim, né, que ele dizia, era a visão dele. A capacidade de ver. Você já viu na arte, né, onde vemos em cada ser um Narayana dentro do peito? Isso é real. Nós é que não vemos. Nós podemos imaginar isso, e é muito elevado esse pensamento. Mas ver é o que nos dá a capacidade de viver isso. Vocês lembram, né, que o Senhor Jesus disse, né, aqueles disputadores do seu ensino e aos seus devotos, e aos seus discípulos, ao povo. Ele dizia: aquele que alimenta o faminto, veste o nu, visita o preso, o adoentado, acolhe o estrangeiro, abriga o desabrigado, faz pelo menor dos seus irmãos, fazendo por mim. A mentalidade é assim: não, você não precisa amar a Deus, viu? Jesus disse: se você for uma pessoa de obras sociais, está tudo certo. Não, não é isso. Claro que não, né? O contexto aqui é como você me serve. Se você é capaz de me ver em tudo, se você é esse grande devoto, que tem essa Suddha Bhakti, essa devoção pura, você vai conseguir me ver naquele. Thakur dizia: você vai ajudar o faminto? Não pense que você é o grande maioral. Não, você é o privilegiado que pode servir Deus através daquela pessoa, não é? Então não é aqui o raciocínio seco da não dualidade, eu sou Brahma, blá, blá, blá. Não é essa besteira. Não é isso que atrapalha. Não é essa coisa obscura. Não é isso. É uma realização viva, não é? Desta unidade. Você está vendo os dedinhos se juntando?
Dois dedos se unem, aí tem unidade. Não é um dedo só se unindo, ok? Ele não se une com ninguém. Ele se juntou aqui, então ele tem uma unidade. É nesse sentido que Thakur podia dizer, né? Aquele que vê Deus em todos, ama a todos, porque ama Deus. Né? Então tem essa questão fundamental, né? Que é, às vezes, mal compreendida. Aqui, como é a ideia de não dualidade pelo ponto de vista da devoção? É isso, né? Então, o segundo verso de hoje é práticas que nos permitem tirar proveito. Quais práticas que nos permitem tirar proveito da graça? Aquelas que nos fazem aumentar a graça. É apenas essas que devemos adotar. Esse é um ponto importante do caminho de Bhakti, que tudo é a graça de Deus. Eu sei que é chato falar isso, porque mexe com o nosso orgulho. Eu lembro que esse episódio que eu estou fazendo, eu já tinha feito ele, né? E aí eu fui postar e vi que tinha um problema. Eu, no meu afã de querer fazer as coisas rápido, querer produzir mais vídeos para ter uma certa folga, eu tinha gravado um vídeo da série do Oceano Tadeu, editei o vídeo, deixei lá, né, editando, e fui gravar o vídeo da série do Narada Bhakti Sutras. Então, quando eu faço isso, o aparelho aqui ele fica sem som. Então eu tô gravando, mas não tô ouvindo. Só que no meio desse processo, o vídeo do Ancião Tadeu ficou pronto e ele começou a reproduzir o vídeo do Ancião Tadeu. O som do vídeo do Ancião Tadeu ficou por cima do que eu tava gravando. E aí, quando eu fui publicar o vídeo, eu vi que ele tava impossível de ser compreendido, porque estavam 2 narrativas ali. E aí eu tive que apagar o vídeo, tirar ele, né, da estreia. Eu lembro de ter falado isso com a minha esposa, com meus filhos, e eles ficaram assim, poxa, que chato, né? Perdeu tempo. E eu disse pra eles, não, quando acontecem essas coisas, eu penso que o Senhor viu alguma coisa errada ali e tirou. É a sua graça, não é? Essa é uma maneira de ver pelo sentido devocional, não é? Então, graça é o que vai nos direcionar nesse caminho. Mas qual é o discernimento que podemos ter? Evidentemente devemos ter. Buscar as atividades que aumentam esse sentimento de amor por Deus. Você sabe que o devoto ele não quer, como uma barata, apenas escapar da sapatada, que é o caminho do simplesmente fugir do samsara, né? As pessoas se tornam ascetas para escapar do sofrimento, né? Esse não é o caminho de Bhakti. O caminho de Bhakti é alcançar amor por Deus. Alcançar amor por Deus depende do quê? Depende de graça do Senhor, sem dúvida. Mas como apontamos para o Senhor de que estamos desejosos de sua graça? Quando realizamos atividades que nos fazem sermos desejosos disso, não é? E quando nos colocamos completamente rendidos ao seu poder. Como eu estava dizendo aqui, o vídeo deu errado, é a vontade do Senhor, né? Aqueles, né, Sri Ramakrishna dizia, aqueles que se colocam, né, muito assim, não, eu vou fazer e tal, não é, que não buscam o auxílio do Senhor, cai muitas vezes na ilusão de que são agentes. Então, para atravessar a ilusão com mais facilidade, devemos saber que é o Senhor é o agente, né? Claro que muitas pessoas pensam assim, mas esses devotos, né, eles escapam nada, estão sempre sofrendo, como Lázaro, né, da palavra do Senhor Jesus. Não é escapar das coisas do mundo, é escapar da ilusão de que somos agentes, né? Então, quais são as práticas que devemos fazer que vão aumentar isso em nós? Podemos, né? São aquelas, né, cantar o nome do Senhor, né? Ouvir as suas glórias, as escrituras, contato com os santos, contemplar a sua imagem adorável, não é? Esses aspectos aumentam em nós. Então, as atividades que devemos fazer, fundamentalmente aquelas que nos fazem aumentar. É claro que existem as atividades neutras, né, da vida cotidiana. Mas aqui o ponto é onde vamos empenhar o nosso tempo, não é? Continua o verso. No entanto, as más companhias devem ser evitadas por todos os meios. Eu sei que aqui pode, né, fundir um pouco a mente. Falar assim, caramba, mas no início dizia, o devoto não vê separação. Agora ele tem que se preocupar muito em fazer certas coisas e evitar companhias a todos os meios. Porque é prático isso. Não é um papo furado, assim, uma coisa teórica malucada, idealista. De que você sou eu sou você e todos nós somos o computador. Não é essa besteira. Ok?
sobre unidade, né? Voltando a falar aqui. Então, qual é a questão? Concretamente falando, existem coisas que nos tornam mais luminosos, existem coisas que nos tornam mais obscurecidos, né? Sri Ramakrishna dizia, a sua natureza é divina, mas está associada com esta Mahamaya do Senhor. Para que você alcance os favores de Yoga Maya, você precisa fazer coisas. Você sempre faz coisas. Então dizia Thakur, a água cai da chuva, ela passa por uma calha cheia de sujeira, ela se suja. Ou ela pode cair num recipiente limpo. Então, a natureza, a nossa natureza aqui enquanto jivas, depende também dessa companhia que cultivamos. Por isso que sadhu sanga é importante, né? E claro que o contrário de sadhu sanga é claro que é muito negativo. É lógico, né? Vocês estão dizendo, a companhia dos santos é muito importante, a companhia dos avessos aos santos é péssima, né? Mas não é apenas as pessoas. Então, isso são os hábitos, os costumes, né? As leituras, as imagens, as distrações, né? Tudo aquilo que nos afasta do ideal divino. Ideal de pureza, de mansidão, de humildade, de fé, não é? Então, despertam em nós o antagônico a isso. A raiva, o orgulho, a sensualidade. Tudo aquilo que nos coloca onde? No colo de Mahamaya. A energia do Senhor, aquela face da mãe que nos prende, não é? O que o verso seguinte vai dizer? As atividades obscuras, elas despertam em nós o desejo, a raiva, a ilusão, a perda da memória, a perda do discernimento e no final a ruína total, não é? E diz depois, no outro verso, embora no começo surjam apenas na forma de ondulações, elas se tornam como um verdadeiro mar por causa das más companhias. Ou seja, temos nossas tendências, né? É claro que aqui a gente pode também ser as más companhias, né? Mas eu estou dizendo, né, no sentido que estamos buscando, né, praticar esse caminho. Nós estamos buscando saber o que fazemos para sermos mais luminosos, né? Então, Thakur dizia a respeito da companhia dos santos, a plantinha que sem água fenece, com um pouquinho de água já revive. Eu tenho uma planta aqui em casa que é assim, em cima da mesa da sala. Ela tá meio murchinha assim. Se eu coloco água na terra, em poucos minutos, acreditem, irmãos, ela fica... Então, assim também é com a companhia dos santos. E o contrário é, né, um ressecamento profundo quando estamos na companhia. E a gente não percebe isso, que como diz aqui o texto, né, surjam como pequenas ondas, mas elas se tornam um verdadeiro mar por causa da força que uma outra entidade viva tem sobre nós, não é? Aquelas palavras do Evangelho do Senhor Jesus que dizia daquele homem, né, que tinha um daimon que o dominava, aquele daimon foi expulso, e aquele homem depois de um tempo esqueceu. E depois aquele daimon viu aquele homem e disse, aquele coração está limpo, agora eu quero voltar lá, mas vou voltar com outros 7 amigos, né? Então, as nossas atividades, a nossa desatenção em relação a isso, né, pequenas coisas que possam parecer, né? Sri Ramakrishna dizia do apego profundo à verdade, ele dizia, seja veraz, não minta, né? Então, a prática, né, a constância, por exemplo, né? Cantar o nome de Deus. Qual é a função? Manter a nossa mente no Senhor. Constantemente, né? Pode parecer uma coisa, né, sem sentido. Alguns podem pensar, puxa, por que eu tenho que repetir uma palavra? Porque mantenha a sua mente lá. A sua mente vai estar onde? Né? O outro, né? Então, assim, o outro verso é uma proposição de considerações sobre aqueles que atravessam a Mahamaya. Quem cruza Maya, quem cruza Mahamaya, quem cruza o oceano da ilusão desse mundo, não é? Aquele que evita o contato com os objetos que inflamam as paixões, aquele que recorre às almas santas e serve-as com reverência, sadhu sanga, sadhu seva, aquele que vive desapegado de posses e as oferece a serviço dos necessitados, não é? Então, o primeiro ponto é ser prático, concreto, né? O diabético deve evitar a loja de doces, né? O alcoólatra deve evitar até mesmo o contato mínimo com bebidas alcoólicas, né? Se você é tomado pela luxúria, dá uma limpada, né, no seu feed, né, para você não ver muita coisa. Seja prático, seja realista, não é verdade? Conheça as suas limitações e fraquezas, né? Controle dos sentidos, né?
também é disso que se trata, né? De rédeas sobre a animalidade do nosso corpo, da nossa vontade, né? É absolutamente fundamental, não é? Dizia Sri Ramakrishna, enquanto, né, a árvore, a plantinha ainda é jovenzinha, é preciso colocar uma cerca para que o gado não coma. Depois que ela é uma árvore frondosa, não vai acontecer nada com ela. Então, enquanto ainda somos frágeis, né, precisamos. Sri Ramakrishna é conhecido como o Tyagi, ou renunciante, por definição. Mas qual era a sua renúncia? Não era uma renúncia externa. Ele não estava vestido no açafrão, não estava com nada disso. Ele estava vestido de branco, como um guirrastra até, né? Ele era casado e tudo mais. Mas ele tinha profunda renúncia interna e era essa que ele nos convidava a ter, né? Então, aquele que recorre às almas santas e serve com reverência. Se você encontrou uma alma santa, você foi o mais próximo de ver o resultado da devoção. E isso tem sobre nós um impacto muito profundo, assim como as ações, as companhias negativas, né? Aquele que vive desapegado de posses e as oferece ao serviço dos necessitados. Veja que aqui uma coisa tem muita relação com a outra, né? Você lembra das palavras do Senhor Jesus que disse aquele erudito? O homem perguntava para ele, né, mestre, como eu faço para alcançar a vida eterna? E o Senhor disse, cumpre a lei e tudo mais. E aquele homem disse, mas eu já faço isso. O Senhor então percebeu que ele era sério e disse, tá bom então. Então você vai se livrar de todas as suas posses, vai dar o resultado dessa dispensação aos mendigos e depois você vai vir atrás de mim. Você vai me buscar, não é? Então esse é um ponto importante, né? Livra-se de todas as posses a serviço dos necessitados. Então, consequentemente, nos tornamos mais misericordiosos, né? Novamente, nesse Ramakrishna, aquele que não tem misericórdia não pode nem ser chamado de um ser humano, né? Então, é claro que tem uma coisa que tem diretamente a ver com a outra. As palavras do Senhor Jesus novamente, né? Alimentou o faminto, vestiu o nu, visitou o preso, o adoentado. Você se compadeceu dos outros, mas profundamente. Por quê? Porque você é muito desapegado. Quando você é muito apegado, esse papo de que o outro é você e tudo mais, é tudo papo furado. Você quer mesmo tirar uma selfie, dizer que você é bacana, ok? Tem pessoas assim, né? Sacerdotes, inclusive, eles vão fazer esse serviço, né? Filmando, né, a sua atividade de pessoas muito altruísticas. Tem disso. Há quem caia, há quem se engane, não é? Mas o Senhor sabe mais. Então, o ponto é que naturalmente desapegados, nós vamos ser naturalmente mais capazes de ver o Senhor nos outros, não é? Aquele que recorre a um lugar solitário e puro elimina sua escravidão aos prazeres dos três mundos, liberta-se dos efeitos das três gunas e desiste de todas as ideias de aquisição e preservação. Veja, o Senhor Jesus disse, né? Aquele que quer rezar com o melhor proveito, não vá nas grandes multidões. Fecha-se no seu quarto, fala com Deus que está no oculto. Sri Ramakrishna dizia, de tempos em tempos, você é casado, você tem trabalho, você está na universidade, você vive no mundo. De tempos em tempos, você tem que se retirar disso. Não precisa ir para a floresta, para a montanha, para o deserto. Pode ser para o seu quarto fechado. Lá você vai trabalhar o quê? A mentalidade de que o Senhor é o agente. Você vai analisar isso e vai perceber que tudo é perecível, apenas o Senhor permanece. Vai entender então que Ele é o agente. Ele é o cocheiro e você é a carruagem. Ele é o desenhista e você é o lápis. É Ele o agente. E depois de pensar nisso, você vai rogar a Ele com lágrimas para ter amor por Ele, não para você ser promovido, não para o seu time ganhar um campeonato, não para o seu partido político ganhar uma eleição, não. Você vai rogar a Ele para ter aquilo que você não tem, que é profundo amor fervoroso por Ele. Porque nós estamos amando muito a nós mesmos, né? Então, a ideia aqui é que aquele que alcança isso através dessas atividades, ele elimina a escravidão aos prazeres dos três mundos e liberta-se dos efeitos das gunas e desiste de todas as ideias de aquisição e preservação. Então, aqui também está afastamento das ideias tolas de salvar o mundo, de reformar o mundo, de melhorar o mundo, não. Ah, mas melhorar o mundo é errado, Marcelo. Não falou que você tem que ser caritativo. Não falou que quem não tem misericórdia nem um ser humano é. Isso é confuso. Não, não é confuso. Não é confuso, né? Aquele que naturalmente está agindo benignamente, ele é o que mais ajuda o mundo.
Diferente desses aí, que querem reformar um mundo que não tem reforma. Né? Desses iludidos. Aquele que desiste dos frutos de todo o trabalho, renuncia a todas as atividades egoístas e ultrapassa todos os pares de opostos, como prazer e dor. Aquele que abandona até mesmo os ritos e cerimônias prescritos pelos Vedas e obtém os desejos constantes por Deus. Aqui, os ritos prescritos pelos Vedas são os complicados arranjos para que sejamos capazes de termos auspiciosidade na vida, né? Termos coisas, né? Esse elemento que em toda religião existe, né? Eu vou fazer o preceito e assim eu estou em dia. E tudo se torna essa relação, né? Você lida com a religião, ok, já fiz a minha parte hoje, sou responsável, sou devoto, sou piedoso, então aquele que desiste dos frutos do karma, eu não estou querendo nascer melhor, eu estou querendo alcançar amor por Deus, porque eu sei que o amor por Deus não é o que vai me tirar do sansara, o amor é o que vai me dar satisfação. Querer ser feliz está valendo, ok? Mas o ponto é, como? Como uma alma espiritual eterna. Então, aquele que alcançou isso, até mesmo as práticas religiosas, ele se afasta. Eu lembro, né, que nos dias que eu era cristão ortodoxo, né, eu fiquei sabendo que no Monte Athos, que é a comunidade monástica assim, mais famosa do cristianismo ortodoxo, existem lá 20 grandes mosteiros, né, de todas as jurisdições, e existem pequenas esquetes, ermidas, e existem infinitas cabanas de ascetas que vivem lá, e muitos desses não têm nenhum contato com os ritos das igrejas. Não vão aos templos, não recebem nem Eucaristia. Mas eles são, alguns desses, considerados como santíssimos. Existe um grupo, por exemplo, de ascetas que é relacionado ao mosteiro de Santa Ana, da igreja grega. E eles vão lá apenas no dia da festividade de Santa Ana. E eles são considerados assim santíssimos. Eles vivem no monte. Como? Com o nome do Senhor. Com a companhia do Senhor. Não é? Então, esse que é o ponto, né? Mas, poxa, a igreja é fundamentalmente seus ritos, fundamentalmente sua liturgia, fundamentalmente a Eucaristia, fundamentalmente a sua Páscoa. Mas pensa que você vive em comunhão, você vive numa relação pascal diária. Aí, esses ritos exteriores, eles deixam de ter o seu sentido, porque você está vendo o Senhor, né? Mas isso é só para esses, ok? Nós não estamos nesse patamar, então a gente precisa trabalhar. Ritos, orações, práticas, renúncias, afastamento de obscuridade, proximidade de coisas elevadas, ok? Não é pra gente achar que nós somos esses, não. Tá bom? Ele atravessa de fato. Ele atravessa esta maia e carrega também o mundo através dela. Como é possível que ele atravesse de fato esta maia? Aqui novamente, né? Maha Maya Yoga Maya. Através das práticas que fizeram você conhecer Deus, porque você o amou. Você encontra os pés de lótus do Senhor. E os pés de lótus do Senhor são como uma barca invencível que faz você atravessar esse oceano. Né? Como é que você carrega o mundo através dela? Porque você está no mundo. E quando você tem amor pelo Senhor no coração, você vive no mundo como um liberto. Porque veja, você pode estar na prisão, mas você está livre. Existe uma cena no filme Rei dos Reis, um filme bíblico antigo. É um filme cheio de problemas, cheio de falhas, cheio de confusões de texto, cheio de arranjos assim um pouquinho complicados, mas muito bonito assim, visualmente, a trilha sonora maravilhosa. É um filme para você ver com o coração. E tem uma cena que não é uma cena bíblica, não é uma cena das escrituras, mas é tão linda que poderia ser, e que está no espírito, né? João Batista está preso e Jesus quer visitá-lo na prisão. Então Jesus vai conversar com o centurião romano. E o centurião romano diz: olha, eu vou ficar de olho em você, tá bom? Eu não vou permitir que você faça nenhum movimento que liberte o prisioneiro João. E Jesus diz para ele assim: eu vim libertá-lo. E o centurião romano diz: como? Eu tô aqui para evitar.
Se você é fiel ao seu Deus, eu sou fiel ao meu imperador. Como é que vai ser? E Jesus diz para ele: eu vim libertá-lo de dentro de sua cela. E é disso que se trata. Então aquele, o devoto perfeito, ele carrega o mundo com ele, ele está no mundo e ele não é afetado. Não é? E esses são os frutos de Bhakti pura. Meus irmãos queridos, findamos então mais um episódio. Vamos ver se Thakur ficou satisfeito. Se ele não ficou, talvez eu grave outro e gravarei tantos outros quanto forem necessários, mas eu espero que tenha ficado certinho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu digo assim, aqueles que acompanham com seriedade essas coisas que eu faço, que estão gostando, levem a sério mergulhar nessa série do Narada Bhakti Sutras. Porque é muito sobre a essência do que esse canal oferta. Não é? O caminho do amor e da devoção a Deus. Explicado assim, não é? Muito detalhadamente. Tá bom, meus amigos, então é isso. Findamos esse episódio. Na próxima semana temos mais, se Deus quiser. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima semana. Fiquem todos em paz, fiquem todos com Deus.